E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal e o tema do vídeo de hoje é taxa de acerto. Isso é um tema que eu já comentei em alguns vídeos anteriores, principalmente no vídeo que eu falei sobre overlimit. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui para vocês assistirem esse vídeo do overlimit. Mas a ideia desse vídeo é explicar exatamente o que é taxa de acerto de maneira mais incisiva e mais precisa. E para que vocês entendam a importância, né, do famoso win rate dentro do nosso trading esportivo e o porquê que isso é tão relevante e importante para que a gente tenha uma trajetória aí vencedora aqui no trading esportivo. Maravilha, jovens? Então vamos ao vídeo. Roda a vinheta. Bom, jovens, primeiro ponto que é muito importante a gente falar sobre taxa de acerto é que, como o próprio nome já diz, esse número, né, significa basicamente a quantidade de vezes que você vai entrar em uma posição e você vai acertar ela. Então, obviamente, quanto maior a sua taxa de acerto, melhor. Isso significa que você está fazendo um trabalho bem feito, significa que você está conseguindo acertar várias vezes a sua entrada, tá? Só que não significa que você tendo uma taxa de acerto de, por exemplo, 90%, que você vai ser lucrativo no longo prazo. Bom, Renan, calma aí, não entendi. Não? Mas 90% de taxa de acerto. Vou explicar para vocês o que isso tem relação. Então fica até o final do vídeo que com toda certeza esse vídeo pode te ajudar quem aí é iniciante até intermediário. Maravilha, jovens? E para isso eu acho mais fácil a gente pegar e ir para a tela do meu computador, que aí eu explico um pouquinho, né, rabisco um pouco a tela aqui e quem sabe eu consigo elucidar isso para vocês, o porquê que é importante a taxa de acerto no nosso trading e o porquê e qual que é a relação da taxa de acerto com a gente ser positivo, ser negativo no trading esportivo. Maravilha? Vamos lá? Bom, já estamos aqui na tela do meu querido computador e dessa vez eu não vou usar uma folha em branco, né? Vou usar o próprio Excel aqui, que eu acho que é um pouco mais fácil para fazer as anotações e os possíveis cálculos aqui que a gente vai fazer e quem sabe até disponibilizar essa planilha para vocês fazerem download depois, caso vocês queiram fazer alguma projeção, enfim, fica a critério de vocês aí, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, então, que a gente vai falar sobre a taxa de acerto. Bom, eu já comentei com vocês o que é a taxa de acerto. Taxa de acerto nada mais é do que um número de uma quantidade de vezes que você vai acertar a sua posição. Normalmente a gente fala da taxa de acerto ali em porcentagem, tá? Então, para facilitar aqui os cálculos, vamos supor que vocês estão trabalhando aí em um range de 100 entradas. Então, foram 100 entradas. Aqui, quantidade de entradas. Maravilha? Bom, imagina que em 100 entradas, jovens, você foi lá e acertou, sei lá, 65 entradas. Então você teve green em 65 entradas. Então, a gente fazendo a conta aqui, né? Quantos heads a gente teve? A gente vai pegar 100, fazer menos 65. 35 heads. Então, se a gente fizer uma conta aqui, bem básica, a gente vai analisar a sua taxa de acerto. De que maneira que a gente faz isso? Eu vou pegar a quantidade de green que você teve e vou dividir pela quantidade de entradas. E esse valor aqui, ele é em porcentagem. Então, vou vir aqui e vou colocar porcentagem. Isso significa que você teve uma taxa de acerto de 65%. Bom, Renan, bacana. Isso é uma taxa de acerto boa? Depende. Bom, Renan, como assim depende, cara? 65% é mais da metade, é bom pra caramba. Sim, mas isso somente não vai fazer com que você seja lucrativo. Isso não vai garantir que você ganhe dinheiro aqui no longo prazo com determinadas metodologias. Bom, Renan, tá confuso ainda, explica direito. Vamos lá. Imagina, jovem, que você fez uma entrada, assim como no exemplo que eu dei lá no Overlimit, que você fez uma entrada a odd de 2, né? E você fazendo uma entrada a odd de 2, você vai receber, por exemplo, se você entrou com uma stake de 100, você vai receber exatamente 100 quando você tiver o green, sem descontar nenhum tipo de comissão. Se a gente levar em consideração a comissão da Betfair de 6,5%, a gente vai pegar esse valor vezes 0,065, 6,5%. Vai dar 6,50 porque é 100, então tá bem fácil aqui os cálculos, tá? Então a gente vai pegar aqui isso menos, fazer o contrário, né, para dar positivo. Então, vou fazer isso menos isso, vai dar 93
reais ou dólares e 50 centavos de green, quando você acerta. Então, vamos supor, jovem, que você teve 65% de acerto. A sua taxa de acerto foi 65%. Vamos pegar aqui, então, esse valor aqui de 100. 100 não, pegar já os 100 comissão. E vou multiplicar pela quantidade de greens que você teve. Isso significa 6.077,50 de green, tá? Bom, agora a gente precisa saber quanto de head, né? Isso aqui foi o green. Vamos analisar, então, os heads. E aí eu vou fazer a mesma coisa. O head vai ser o head inteiro, então não tem comissão nenhuma para descontar. Vamos pegar o 100 aqui e multiplicar por 35. Vai dar 3.500. Bom, então a gente já consegue perceber aqui que você, o seu PL, né, o seu Profit and Loss, foi de, vamos pegar aqui o seu green, menos o seu head. Foi positivo. Ou seja, jovem, isso significa que você ficou positivo. Mas você ficou positivo porque você teve uma taxa de 65% a uma odd de 2. E se a gente alterar essa odd, colocar uma odd, por exemplo, de 1,60, 1,80, como que fica? Então, vou colocar aqui, por exemplo, uma odd de 1,60. E para deixar automático aqui, já vou facilitar, eu vou colocar aqui, por exemplo, green, eu vou pegar essa odd aqui que a gente tem, vou fazer ela menos 1, e vou pegar tudo isso daqui, vou pegar tudo isso daqui, e vou multiplicar pela minha stake, que está no C10. Ou seja, eu teria um green ali de 60, maravilha? Descontando a comissão, daria 51, e nesse caso aqui, a gente ainda teria green, maravilha? Bom, Renan, então, e se a gente abaixar a nossa taxa de acerto ali para, por exemplo, dessas 100 entradas eu tive green 57, já vai para 57%. Nosso green ficaria em 617. Tá entendendo como que funciona? Então, sempre que você estiver analisando a sua taxa de acerto, você precisa saber quantos greens que você teve, quantos heads você teve, e na média ali você precisa saber qual é a sua odd de entrada. Isso para o mercado de over, diria eu, tá? No mercado de match odds, eu posso fazer a mesma comparação? Posso. Só que é um pouco mais complicado, porque no match odds você vai entrar ali em um range de odds muito grande. Mas é bem possível de você conseguir fazer essa análise também. Mas Renan, e com relação ao match odds, cara? Como que eu faço essa análise? Essa análise do match odds, ela já é um pouco mais avançada, vamos dizer assim, porque quando você toma um head, você não vai tomar o head cheio, né? Você vai tomar um head ali fracionado, em situações normais de temperatura e pressão, sem levar em consideração que você pegou um pênalti expulsão, essas coisas assim. Vou dar um exemplo aqui um pouco mais básico, vamos dizer assim. Então, imagina que você está tendo um head ali de 15%, que é o seu stop loss, por exemplo. Então, nessa situação, o seu green, por exemplo, quando você pegar um gol, ele não vai te pagar tudo, né, como o over limit te pagaria. Ele vai te pagar ali 40%, 50% quando te pagar muito. Nesse range de odd de 1,80 que eu estou dando de exemplo aqui. Então, vamos levar em consideração, pegar esse valor aqui, ó, e eu vou pegar e vou considerar que você está sendo pago 40%, tá? Então, você está tendo um lucro ali de 32, entrando com stake de 100, a odd de 1,80. Imagina que te pagou ali, nesse exemplo aqui, eu coloquei 40%. Nesse caso, você teria de lucro líquido na sua mão, depois de descontar a comissão, R$ 29,92. Bom, jogando para essa amostragem aqui, de 100 entradas, que você teve green 57 e que você teve head em 43, e corrigindo o head aqui, né, para que ele seja um head em cima do valor da sua stake vou considerar o seu stop loss de 15% vezes 0,15, isso te daria um head de 645 em todas as vezes que você tomou head de 15% e um green, né, com essa taxa de acerto de 57% de R$ 1.700 arredondando. Isso te daria um profit and loss de R$ 1.000, $1.000, aí tanto faz. Então, nesse caso, você seria positivo, né?
Obviamente que aqui, jovens, a gente está considerando um mundo perfeito, né? Eu estou considerando aqui um cenário praticamente hipotético, né? Que você não tomou nenhum gol contra sua posição, que você também não tomou nenhum pênalti, expulsão, né? Então estou considerando aqui situações normais de temperatura e pressão. Não estou jogando nada muito para baixo nem muito para cima. Mas essa taxa de acerto de 57%, na minha opinião, é uma taxa muito alta pro match odds. Seria a mesma coisa que você falar que você vai fazer duas entradas no back favorito e você, em pelo menos uma, vai pegar o gol. É algo difícil, né? Então, a gente jogando para uma realidade um pouco mais aceitável, acho que isso geraria ali em torno de 25, 30% das vezes. Ou seja, você entra 4 vezes e em uma delas você pega o gol. E aí, obviamente, assim como no último vídeo que eu fiz, expliquei, isso daqui eu estou explicando o cálculo para que vocês passem para a realidade de vocês. Essa sempre é a minha função, explicar como que funciona para que você adapte para o seu cenário. Então vamos colocar aqui, supor que dessas 100 entradas, em 33, ou 34, ou 35, tanto faz, você acabou pegando o gol. Isso significa que você teve um head em 65, né? E 35, ou seja, sua taxa de acerto fica em 35%. Aqui, como eu estou fazendo em 100 entradas, o cálculo fica bem simples, tá? Nesse mesmo cenário, nessa mesma situação, você ainda ficaria em green, aqui no caso, de R$ 72, US$ 72. Que no caso aí seria praticamente ali 70% de uma stake. Ou seja, já é uma taxa de acerto bem ruim, né? Só que na média, jovem, você vai ter que ver, anotar os seus resultados para você saber se não, essas 65 entradas que eu fiz, em duas eu tomei o gol, então meu head foi de 50%, e no resto, meu head girou em torno de 5, 6%. E aí você vai apertando os parafusos do seu método para você ir entendendo essa taxa de acerto para a sua realidade. Estou enfatizando isso porque é um ponto muito importante, jovens. Vocês precisam entender que não é porque eu coloquei aqui uma taxa de acerto de 35 que tem que ser, não. A ideia é que eu ensine vocês a pensar de maneira diferente e adapte isso para a realidade de vocês. Uma vez eu escutei o Theo Borges falando lá em 2017, não lembro quando exatamente que foi, que ele falou que o trading é como se fosse um carro em movimento, né? Que você tem que ir apertando os parafusos, né? Então a taxa de acerto ela te auxilia exatamente nisso, para você ir ajustando ali pouco a pouco os parafusos para que você vá se tornando, né, um trader melhor e que seu carro continue em movimento. E esse movimento seja para consistência. Então, tudo isso que eu tô falando é o cálculo que você tem que jogar para sua realidade. Ó, meu head não tá sendo de 15%, tá sendo um head um pouco superior. Eu vou vir aqui no head e vou aumentar de 0,15, que é 15%. Ah não, na média, Renan, em 30 entradas que eu fiz, meu head foi de 33%. Na média, porque eu tomei muito gol contra a minha posição, enfim, você calculou, fez a média através da sua planilha e tudo mais, 33%. Nesse cenário aqui, você já vai saber que com 35% de acerto, você vai ficar negativo. O que você vai precisar fazer? Melhorar a sua leitura de jogo, talvez. Ou refinar um pouco mais os seus critérios de stop loss. Bom, tá dando stop loss várias vezes. Por que isso está acontecendo? Ah, porque provavelmente a minha leitura não tá tão refinada. Tá entendendo como que funciona a nossa análise? A gente tem que ser bem minucioso mesmo e ir pegando nos detalhes ali. Então, bom, beleza. A minha taxa de acerto atual está em 35%, eu estou tomando um head médio ali de 33%. Isso está muito alto. Quanto que eu precisaria acertar para que mesmo com essa taxa com esse head, né, de 33%, eu fique positivo? A gente pode alterar. Bom, de 35, e se eu tiver 40, eu ainda fico em head. E se eu tiver 50, ainda fico em head. Ou seja, você já percebe que o problema está de fato no volume de head que você está tendo, nesse percentual. Você tem que reduzir ele. Bom, então vamos imaginar que meu cenário hoje é 33. Mas bom, eu vou ajustar um pouco mais minha leitura de jogo e eu preciso chegar em quanto? Quanto que tem que ser o meu stop loss? Bom, tem que ser 20%. 20% eu já fico positivo. Só que eu estou positivo o quanto eu queria?
Talvez não. Aqui nesse caso estaria R$ 500 aí arredondando. Só que você está com uma taxa de acerto de 50%. Tá entendendo como que funciona? Então essas análises todas que vocês precisam ir fazendo para ir encaixando, né, o seu trading, a taxa de acerto, a leitura de jogo e ir ali apertando de fato os parafusos para que vocês continuem evoluindo. Então, a minha função aqui, vou repetir, sendo até chato em repetir isso, assim como no vídeo que eu falei sobre banca, né, quanto que dá para ganhar com o trading esportivo, aqui eu estou explicando o cálculo. Isso aqui não são números meus. A minha função aqui é ensinar vocês, explicar para vocês como que funcionam as coisas, para que vocês, jovem, adaptem para a realidade de vocês. Tá? É sempre bom eu enfatizar isso, porque de nada adianta vocês seguirem isso aqui quadrado ali dentro da caixa. Não é assim que vai funcionar. Aqui no trade a gente tem que ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade de um estudioso mesmo, uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de entender mais a fundo o que você está fazendo, para que você consiga sozinho ajustar a sua empresa, que é o que? A sua filial, o seu método. Tá? Então, se ficou qualquer tipo de dúvida sobre o cálculo aqui, pode colocar aqui nos comentários que a gente sempre vai conversar, mas de maneira geral, acho que ficou bem simples de entender. Lembrando sempre, se você não assistiu nenhum vídeo aqui do nosso canal sobre o método, eu tenho uma playlist aqui que eu falo exatamente sobre método, então assiste lá que com toda certeza pode te ajudar. Mas, basicamente, era essa a ideia do vídeo de hoje, jovens. Se fez sentido pra vocês, se eu ajudei de alguma maneira, comentem aqui, já deixa o like aí no vídeo, que isso é muito importante pro nosso canal a crescer. O Theo deu uma moral aí gigantesca pra mim, né, pra gente, pro nosso canal. Então, o nosso canal que tava ali chegando em 600 inscritos, já batemos 1.900 inscritos, estamos chegando em 2K. E, 2K, precisamos fazer alguma coisa aí, né? Quem sabe algum tipo de sorteio, algum tipo de mentoria. Deixa na sugestão aqui o que vocês gostariam, né, que eu fizesse pra gente comemorar esses 2K que estão chegando aí, graças ao querido Theo. Então fica aqui meu agradecimento. Todo mundo sabe aqui que o Theo é uma das minhas principais referências aí no trading, assim como o Netuno e o pessoal do clube da aposta. Então, sem dúvida nenhuma, essa moral que ele deu, pô, eu fiquei muito feliz mesmo. Fiquei lisonjeado porque eu sei o tanto que o Theo tem o respeito da nossa comunidade, o tanto que ele tem um trabalho sério, e ele indicando o meu conteúdo, porra, fiquei feliz. Confessar que aquele dia eu mal consegui dormir, porque foi muito bacana, velho, muito emocionante em saber que eu tô fazendo um trabalho sério e que eu, de alguma maneira, né, tô conseguindo ajudar a nossa comunidade e ser reconhecido pela sua principal referência, tá doido, é bacana demais. Maravilha, jovens? Espero ter ajudado com esse vídeo. Então, se você gostou, deixa o like aí. Se você não gostou, deixa o dislike, explica o porquê não gostou. E tamo junto, jovens. E é isso aí. Por hoje, era só tudo isso. Forte abraço.